Daqui a pouco, hein, outro assunto, os detalhes todos sobre supostas ameaças às escolas da Bahia. Nas últimas semanas, mensagens divulgadas por adolescentes com ameaças têm provocado o debate sobre a segurança nas instituições de ensino. E eu converso agora sobre bullying e vou abordar isso também, que é um problema sério encontrado nas escolas de todo mundo. As provocações que eram vistas como inofensivas brincadeiras são tão nocivas para a saúde mental dos mais jovens e podem afetar o desenvolvimento no futuro. As famílias, então, devem estar atentas aos sinais de bullying para ajudar as crianças e os adolescentes, né, a lidarem com essa situação. O que é bullying, como identificar, tá? Como prevenir, o papel da família, enfim. A gente conversa, então, no estúdio, você já vê a imagem, com a psicóloga Maria Fernanda Baqueiro. Tudo bom, doutora Tudo Maria bem. Fernanda? Bem-vinda. Obrigada. Sou Bernoulli, é a escola. Isso, Bernoulli. Como é que vai? Bernoulli, desculpe. Isso, Pode me tudo bem. corrigir se eu estiver errado. Me diga uma coisa, são vários tipos de bullying, é isso? Tem especificações, né? Isso. Bullying é toda agressão, intimidação, né, que acontece de forma frequente e persistente e dentro do ambiente escolar. E a gente tem hoje, o bullying ele pode ser físico, verbal, emocional e hoje a gente tem aí, com grande acesso à mídia, às redes sociais, o que se configura como cyberbullying. Aliás, que ajudou muito, né? Esse acesso à mídia, à rede social. As pessoas deveriam usar em proveito positivo, enfim, mas muita gente se aproveita até do anonimato para provocar o bullying, não é isso? Sim, e eu diria assim, não só do anonimato, mas tem sido comum, corriqueiro, que a gente veja, principalmente por parte dos jovens, a utilização das redes sociais como uma forma de agressão, de intimidação ao outro. Né? A gente vai entrar muito aí para falar sobre as causas do bullying, Sim. que a gente traz sempre como é um contexto social. Né? A gente vai, não gosto de rotular, mas a gente pode dizer que vai desde a busca por entrar em um grupo, por afirmação, né? Até a afirmação de poder. São as causas possíveis do bullying, os jovens utilizando as redes sociais com essa finalidade. Às vezes, o que a gente vai chamar da brincadeira sem graça, que você faz, que você filma, que você divulga, e é que acaba que aqueles outros jovens que querem se sentir incluídos, ter um sentimento de pertença, vão pelos exemplos negativos, reproduzindo também, fazendo essas brincadeiras, postando na internet, né, como forma de estar na Vão mídia, sendo como forma de chamar seduzidos, atenção. captados. Isso, não de uma forma positiva. Pois é, claro. Né? Eu falo sempre que aqui a consulta é de graça. Então vamos para as ruas da cidade, porque tem perguntas aí para a doutora Maria Fernanda Baqueiro. Primeira pergunta, então. O que é cyberbullying? Cyberbullying, acho que é o que você acabou de falar, né? É a utilização das redes sociais, né, da internet, para essas intimidações ou essas agressões, geralmente de forma verbal, né, atingindo o emocional de outro. É o que sempre que tiver relacionado ao uso das redes sociais, a internet, a gente vai chamar de cyberbullying. E isso aí não passa só por adolescente, não. Os adultos também, né, cometem cyberbullying, né? O bullying em si, quando a teoria, o termo, vamos dizer assim, ele surge, ele se relaciona a essas intimidações e agressões que acontecem dentro do ambiente escolar. Né? Acaba sendo um espaço onde o jovem ele passa grande parte do seu tempo. Né? O bullying é mais esse tipo de agressão, digamos, cyber-agressão, então. Isso, mas se a gente entende, né, que a gente está falando de agressões e intimidações de cunho verbal, físico, psicológico, que adultos às vezes fazem também de forma frequente para outros. Vamos então à segunda pergunta, vamos lá para a rua. E se o bullying acontece fora das escolas, os professores podem fazer alguma coisa? Olha, eu costumo dizer que fora da escola não. Dentro da escola, a gente precisa estar atento dentro de sala de aula, nos corredores, não só os professores, como toda a equipe pedagógica. Acredito muito em atuar, em agir de forma preventiva na formação dos nossos jovens, mas quando ele acontece fora, eu diria que a gente tem como trabalhar dentro, quando esse jovem está também dentro da escola, dentro da sala de aula. Eu acredito que aquele professor, a equipe que trabalha pelo amor à educação, que entende que a gente está ali não só para a formação cognitiva do jovem, mas também como parte de uma formação emocional e social, que sim, dentro do contexto, com acolhimento, sabendo quando a família traz o que aquele jovem está passando, seja aquele que vai atuar como agressor, vamos dizer assim, o que pratica bullying, quanto com aquele que está sofrendo bullying, com responsabilidade social e entendendo que é parte do contexto educativo, o professor e a equipe pedagógica pode sim acolher, ajudar com orientação,
E diria que é muito um trabalho interdisciplinar, né? Fora da escola, a família, né? Eu acho que Família. o papel da família é primordial. Como eu falei Sim. agora há pouco, tanto para quem sofre bullying, para também quem pratica, Quem pratica o o bullying. né? Isso. Que orientação a senhora daria? Eu vou inverter. Que orientação a senhora daria para o pai, para a mãe, para o avô, para o responsável por uma criança, que o responsável acaba sabendo que ele está praticando bullying contra algum colega? Perfeito, Casemiro. Eu digo sempre assim, que a escola, ela não é a única responsável pela formação, como a família também não. Todos nós encontramos os nossos limites, né? A família tem uma importância, assim, uma relevância imensa, indiscutível na formação, né, do jovem, do cidadão. E acho que os pais precisam estar atentos a toda mudança de comportamento dos seus filhos, né? Seja para quem, como a gente colocou aqui, aquele que pratica ou aquele que está sofrendo bullying. Então, assim, estar atento ao discurso, à fala. Eu vou entrar num âmbito que é um pouco mais delicado, mas que eu acho que a gente precisa abordar e trazer, que é, assim, aquilo que o jovem ele costuma ouvir, ter de referencial dos seus pais. Como é que eu trato o outro, como é que eu trato o meu filho, como é que essas relações são estabelecidas, são também importantes, eu não diria determinantes, mas que influenciam, no caso, como a gente trouxe aqui, daquele que pratica o bullying. Sim. Né? Eu digo que é um sintoma social. E a gente precisa contextualizar, não julgar quem pratica, também não julgar, porque às vezes a vítima ela é julgada dentro da sociedade da gente, e a gente precisa ter esse cuidado. A vítima, ela nunca fez nada para merecer a agressão, e a gente precisa desconstruir isso. Ah, sofreu porque age assim. Não existe justificativa para agressão. De jeito nenhum. Né? Mas, assim, com relação aos jovens que praticam bullying, eu diria, aquilo é um sintoma. Um sintoma que começa na família, que começa no que ele está vivendo na escola, na sociedade. E eu repito, é não julgar. É contextualizar, é compreender, é acolher, é intervir, é tratar com o tratamento psicológico, se for o caso, né, com o acompanhamento que seja devido. E aí eu trago a parceria, escola-família, sempre. Mais pergunta na rua. A entrevistada, a doutora Maria Fernanda Baqueiro. O assunto é bullying, que tem sido recorrente, infelizmente. Vamos lá. Gostaria de saber se crianças menores da educação infantil sofrem bullying. Ah, sim, com certeza. Isso é algo que a gente já vê hoje. também? Pequenininha. Como a gente falou, são agressões e intimidações. Mas a criança pequenininha já pratica bullying, Já né? faz. Muitas vezes é aquele coleguinha que tem o que a gente vai chamar da implicância com o outro, que faz brincadeiras que são desagradáveis. Ou a gente vê crianças apontarem defeitos, dificuldades, né, do outro. E sempre que isso existe, as crianças pequenas, com certeza. Existe também na educação infantil, desde as séries iniciais. E é importante que a gente esteja, como eu falei, eu repito aqui, atento ao filho da gente em casa, atento ao aluno dentro da escola, atento ao que acontece dentro da sala de aula e fora, né, nos espaços Qual é o comuns. grande sinal de uma criança que está sofrendo bullying? Ela fica mais calada, mais retraída, tem algum... Eu diria que, assim, não existe um sinal clássico que diga sempre vai reagir da mesma maneira. Quando a gente está falando de desenvolvimento humano, quando estamos falando do ser humano, vamos entender que o ser humano ele é complexo e diverso. Mas a gente pode prestar atenção, às vezes, a agressividade que uma criança, que um jovem expressa, ele pode estar sendo uma reação à agressão que ele recebe. Às vezes, o ensimesmamento, o se fechar em si, uma labilidade emocional, né? Essa oscilação no humor, o isolamento social. Às vezes, o jovem já não quer sair de casa, não quer ir para o ambiente escolar, não quer ir para as festas ou os eventos em sociedade. São muitos sintomas. A ansiedade, né, que a gente vai ver, pode ser um sintoma de bullying. Então, é sempre estar atento. Eu diria que é um processo de desenvolvimento. Estejam atentos aos seus filhos e que na escola a gente esteja atento aos nossos alunos. Obrigado pela entrevista. Tá Eu bom? que agradeço. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, tá Obrigada. certo? Doutora Maria Fernanda Baqueiro, então, falando de bullying, que é um assunto recorrente, como eu falei, né, doutora Maria Fernanda? Sim. E a gente tem que ficar atento, como pai, como avô, como tio, tia, responsável por crianças. E as professoras já têm toda uma metodologia, né, uma especialidade para lidar com que isso. possamos agir de forma preventiva, porque sim, é possível agir de forma preventiva com bullying. Obrigado.